Disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, e nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou pesado de boca e pesado de língua. Mas o Senhor lhe disse: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não fui eu, o Senhor? Portanto, vai, e eu serei com a tua boca, e te ensinareis o que deves dizer. E ele lhe disse: Senhor, eu te peço, envia outro, menos a mim, aquele pelo qual a tua mão há de enviar. E então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E o Senhor lhe disse: não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala bem. E eis que virá ao seu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás e colocarás as palavras em sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que deves dizer. E ele, só a parte A do versículo 16, e ele falará ao povo em teu lugar. Repita comigo: e ele falará ao povo em teu lugar. Diga mais uma vez: em teu lugar. Fala conosco nessa noite, Jesus. Nós desejamos ouvir a tua voz. Tua palavra é poderosa. Ela vai aonde eu não consigo ir. Ela vai aonde a medicina não vai. Ela vai aonde a psicologia não chega. Senhor, a tua palavra, ela complementa o que precisa, o que está faltando. Tua palavra traz cura, Senhor, onde há enfermidades. Tua palavra consegue trazer esclarecimento onde há escuridão. Então, pelo poder da tua palavra nessa noite, eu te peço, muda a história de pessoas aqui hoje. Pessoas que entraram neste lugar, pessoas que estão nos assistindo pela internet. Deus, tu é poderoso para visitar a cada um, de perto ou de longe. A tua palavra, ela consegue, Senhor, adentrar aos cantos mais profundos da nossa alma. Aleluia. Ela é como um martelo que esmiuça a penha. Ela é como uma espada de dois gumes, Senhor, mais penetrante ainda do que uma espada de dois gumes, porque vai até a divisão da alma e do espírito, de juntas e de medulas. Senhor, a tua palavra vai onde nós nem sabemos onde está o problema, mas o Senhor consegue entrar pela tua palavra e trazer mudança. Então eu te peço nessa noite, ajuda-nos, Senhor, transforma a nossa história pelo poder da tua palavra. Usa o vaso, é de barro, é pequeno, mas é teu. Fala com o povo, porque o povo também é teu, Senhor. E fique à vontade no ambiente, a casa é tua. Quem manda aqui é o teu Espírito. Quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor. Aleluia. Eu não subi aqui com uma cartilha pronta dizendo vai ser assim. Não, Senhor, eu estou entregue àquilo que o Senhor quiser fazer. Aleluia. Se o Senhor quiser curar nessa noite, se o Senhor quiser quebrar cadeias nessa noite, se o Senhor quiser batizar com o Espírito Santo e com fogo, a casa é tua, Senhor. Faça como tu quiseres. Então somente glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Senta dando glória a Jesus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, esse texto tem me acompanhado nesses dias, porque conta-nos acerca da maneira como se deu o chamado de Moisés. E eu preciso, antes de tudo, te dizer que não teve ninguém igual a Moisés. A maneira como Deus se revelou a ele, a maneira como Deus manifestou sinais através dele. O que Deus fez com Moisés não fez com mais ninguém. Com Moisés, um mar vermelho se abriu em duas partes. Com Moisés, uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem acompanhava o povo no deserto. Com Moisés, através da vida de Moisés, as manifestações que Deus trazia através da vida de Moisés, o povo sentiu fome.
e Deus enviou maná do céu. Com Moisés, águas amargas viraram doces. Não teve ninguém como Moisés. Como Moisés, ninguém. Quem fala isso não sou eu. Quem fala isso é a Bíblia. Último capítulo do livro de Deuteronômio, a Bíblia diz que nunca mais se levantou em Israel homem como Moisés, com o qual o Senhor falara face a face, boca a boca, nos feitos, sinais e manifestações que Deus operou através da vida dele, tanto no Egito quanto no deserto. Igual a Moisés, ninguém. O que foi na vida de Moisés, não foi na vida de mais ninguém. Moisés viveu o que ninguém viveu. Só que no capítulo 4 nós estamos percebendo o mesmo Moisés diante do seu chamado, e o Senhor está dizendo a ele: Moisés, eu vou te enviar até o Egito para que você liberte o meu povo. E nós lemos aqui alguns versículos. Depois de muito questionar a Deus, ele agora no capítulo 4 está dizendo: Senhor, eu não consigo falar, eu não sou eloquente, eu não tenho a habilidade que o Senhor gostaria que eu tivesse, eu não tenho a capacidade que o Senhor queria que eu tivesse, eu não sei, eu não tenho, eu não posso. E Deus olha para ele e diz: Moisés, eu vou ser contigo, eu vou te usar, eu vou fazer coisas através da tua vida. Só que Moisés olha para a sua humanidade e diz: eu não posso, envia outro, faz na vida de outro. Eu estou aqui no capítulo 4 percebendo um Moisés tão humano, o mesmo Moisés do mar, da coluna de fogo, coluna de nuvem, o mesmo, tão humano quanto eu e você. Diante de um desafio que Deus está lhe propondo, ele olha e diz: eu sou pequeno demais para o que o Senhor está querendo fazer através de mim. Eu sou falho demais, incapaz demais diante daquilo que o Senhor quer fazer. Então eu percebo que o Moisés que viveu coisas que eu estou te dizendo que ninguém mais viveu, é muito parecido comigo e com você. É tão humano quanto eu e você. Só que eu preciso te lembrar que o desafio que Deus está propondo a ele não é nada fácil. E geralmente é assim. Deus propõe coisas gigantescas a pessoas muito pequenas. Deus confia projetos gigantes a pessoas que não têm condições de vivê-los. Só que eu preciso que você se lembre que o que Deus está querendo de Moisés é: vai no Egito. O que era o Egito? A maior potência da época. Faraó era considerado um deus pelos egípcios. E o que Deus está dizendo para Moisés: vai lá no Egito, nesse lugar, e faz o quê? Liberta o meu povo. Que povo? Povo hebreu. O povo hebreu não eram 1.000 pessoas, 30.000 pessoas, 100.000 pessoas. Eles já estavam em milhões de habitantes. E o que Deus está dizendo é: eu quero que você vá na maior potência da época, vá na maior potência que existe, vai falar com o rei que é considerado um deus para os egípcios, e você vai libertar milhões de pessoas desse império. Bom, aí eu começo a entender por que é que Moisés está se sentindo tão fragilizado diante desse convite. Só que você precisa entender uma coisa, e isso faz todo sentido nesse chamado, porque Deus diz para ele o seguinte: Moisés, eu serei contigo. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, faz uma cara de profeta. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção, e vocês já sabem disso, como é que é a cara de profeta lá de Xerém. Franze a testa, fecha um pouco o olho na medida, não olha devagar, não, olha rápido para dar um susto mesmo. Olha nos olhos dela e diz para ela: o segredo do chamado que Deus tem na tua vida não é o quanto você é bom, é o quanto Ele será contigo. Não tem a ver com as suas habilidades, não tem a ver com aquilo que você sabe fazer, não tem a ver com aquilo que você pode, tem a ver com o quanto a mão do Senhor estará sobre a tua cabeça. Aleluia! Só que entenda uma coisa, vamos falar desse Moisés. Por que é que ele se sente tão pequeno diante desse desafio? Em que circunstância nasce esse rapaz, esse homem já na ocasião, um senhor agora, 80 anos,
Mas em que contexto nasce ele? Ele nasce exatamente na época em que Faraó tinha determinado sobre o povo hebreu que todos os garotos dos hebreus deveriam morrer. O cenário em que Moisés nasce é cenário de morte. Repita comigo, cenário de morte. O garoto vem à vida no cenário de morte. Ele já chega com uma sentença sobre a cabeça dele, e a sentença é morte. Faraó tinha um pouco tempo atrás escravizado os hebreus, oprimido os hebreus, dito que eles não cresceriam mais. Por quê? Porque os hebreus cresciam muito, cresciam mais do que os egípcios, cresciam de maneira assustadora. E você precisa entender que o povo hebreu não foi parar no Egito já sob cativeiro, não. Eles desceram ao Egito quando o José que foi vendido pelos seus irmãos, lembra dele? Quando ele era governador do Egito. E nessa ocasião, José, como administrador do Egito, foi a pessoa que Deus usou para administrar os recursos do Egito. E teve uma grande fome na terra, e o Egito era o único lugar que não tinha fome. Muitos vieram ao Egito para buscar alimento. E nesse meio tempo, a família de José também desceu ao Egito para buscar alimento. Lá reconheceram seu irmão, José perdoou eles, o pai veio, todo mundo vem. Nesse contexto, José prepara um lugar para que eles possam plantar, regar, colher, viver ali no Egito. Eles descem ao Egito e quando chegam no Egito, eles têm um lugar para eles. José prepara um lugar para que a família dele, os hebreus, possam ficar. Só que o tempo passa. Aproximadamente uns 400 anos se passam. Morre José. Morre o faraó da época de José. Se levanta um novo faraó que não conhecia José, que não conhecia os hebreus. Só que nesses 400 anos, uma coisa está acontecendo com os hebreus. O que é? Qual é o contexto que está acontecendo aqui? O contexto é: Deus tinha liberado uma palavra sobre o bisavô de José. José era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Ao bisavô de José, Deus tinha dito: eu vou multiplicar a tua semente. Eu vou fazer a tua semente tão grande na terra que se você conseguir contar as estrelas do céu e as areias do mar, você vai ser capaz de contar a potência que eu vou fazer gerar através de você. Só que o tempo tinha passado, Abraão tinha morrido, Isaac tinha morrido, Jacó também tinha morrido, José já tinha morrido. Só que promessas de Deus não envelhecem com o tempo. Como Deus tinha liberado uma palavra, Deus estava fazendo a palavra acontecer. Os hebreus cresciam. E deixa eu tentar te explicar de uma maneira que você entenda. Se os egípcios cresciam 1, os hebreus cresciam 10. Se os egípcios cresciam 10, pastor Eliezer, os hebreus cresciam 100. Era um crescimento absurdo, era um crescimento assustador, era um crescimento que não era normal, era uma coisa que assustava. Porque é assim, quem tem a mão de Deus sobre si vive coisas assustadoras, vive coisas absurdas, coisas que espantam os outros, que faz com quem não tem o que você tem se questionar por que é que você vive o que vive. Oh, aleluia! Eles estão crescendo e Faraó está desesperado, porque o crescimento deles é assustador. E quem tem promessa é assim, vive coisas assustadoras, tanto no nível de crescimento quanto no nível de perseguição. Porque Faraó decide que vai estabelecer um nível de perseguição aos hebreus que não tinha estabelecido ainda. Então já olha para essa pessoa e seja profeta para ela e diz para ela: se prepare, o crescimento vai ser assustador, mas o nível de perseguição também. Fale para ele: o nível de guerra vai ser proporcional ao nível do crescimento. Eu estou falando para pessoas que não estão entendendo o nível das afrontas e das guerras que estão vivendo, mas eu vim dizer para você: isso já é o teu inimigo avisando que está preocupado com o nível do crescimento e da expansão que Deus está trazendo para a tua vida. Aleluia! Aleluia! Faraó diz: eu tenho que acabar com esse povo. Primeiro ele maltrata os hebreus para que eles parem de crescer, mas a Bíblia diz que quanto mais ele afligia, mais os hebreus cresciam. Aleluia! O nível de aflição trouxe um nível de crescimento que não era esperado nem pelos hebreus.
Perceba que a Bíblia coloca esse versículo isolado mesmo. Quanto mais afligiam, mais cresciam, porque eles já cresceriam naturalmente. Mas porque Faraó decidiu estabelecer uma aflição sobre eles, Deus decidiu dar um crescimento bônus. Aleluia! Só porque o diabo achou que ia conseguir atrapalhar alguma coisa de Deus na tua vida, Deus te sentou nessa cadeira para te dizer: vou fazer o que falei e ainda vou te entregar um bônus. Aquilo que eu não falei, eu vou fazer acontecer como brinde, só por causa do nível da aflição que você está vivendo. Eu sinto graça de Deus neste lugar. Aleluia! Já que não conseguiu crescer depois da aflição, conta a eles. Eles tinham crescido muito mais. O que eu faço com esse povo? Que povo é esse? Se eu estivesse lá, eu ia pedir licença. Eu sou meio intrometida mesmo, eu pedir licença e falar: Faraó, pode te dar um conselho? Depois você me mata, mas é pro teu bem. Não mexe com essa gente que tem a mão de Deus sobre a cabeça. Meu amigo, mexe com qualquer um. Aleluia! Mexe com quem quiser, mas não encosta num fio de cabelo dessa gente que Deus colocou a mão na cabeça. Já que não conseguia acabar com eles, mata os meninos. E o historiador Flávio José conta, pastor, que dava para ouvir a quilômetro de distância o grito das hebreias, porque muitas viram seus filhos morrendo no Nilo. Meu filho, meu filho, meu filho. E uma vizinha gritava, outra vizinha gritava, morte de um lado, morte de outro, morte de cá, morte de lá, e mata, mata, choro, desespero, um pavor entre os hebreus. E nesse meio tempo, a barriga de uma mulher aponta: está grávida. O cenário é morte, o contexto é morte, a sentença é morte, a palavra é morte, o ambiente é de morte, mas dentro dela tem vida. Porque quem determina o que o teu ventre profético vai gerar não é a boca de Faraó. Ele pode ter determinado morte em vários ambientes, mas eu quero profetizar que aonde você estiver, o ambiente será vida, 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 porque em ti habita a vida de Deus. Oh glória! Diga comigo: quem determina o que vai acontecer na minha história é a boca de Deus. Nasceu o garoto, está no ventre, o cenário é morte, o ambiente é morte, mas imagina a mãe dele, Joquebede, ouvindo uma vizinha contando: meu filho morreu. A outra conta: meu filho morreu. O que ela não pensava? Daqui a pouco é o meu. Imagine o pavor da Joquebede, imagine o desespero dela, pensando: daqui a pouco é meu filho, daqui a pouco é meu filho, daqui a pouco é meu filho. E eu não sei se você sabe, mas fetos no ventre recebem informações emocionais. Então todo nível de emoção que a mãe tem, ela transpassa ou faz com que o feto também receba. Se o nível que ela está recebendo de informação é morte, 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 sentimento, medo, pavor, desespero, o garoto está dentro do ventre recebendo quais sentimentos? Morte, pavor, desespero. Antes de nascer, o menino já está submetido a um nível de perseguição que ele não procurou ter. Aí nasce o garoto, ai que lindo. Eu já preguei sobre o capítulo 2 do livro do Êxodo e já preguei dando muito glória, mas vamos pensar comigo pela visão do menino, do Moisés. Nasce o menino e a Bíblia diz que ele não pode fazer igual qualquer criança. A mãe dele esconde ele por 3 meses. Antes de nascer, morte, morte. Quando nasce, escondido. Depois de 3 meses, ela não pode mais esconder ele. O que ela faz? Prepara um cesto, coloca o menino no Nilo, abandonado. Ah, Gabriela, você não pode usar a expressão abandonado, porque a Bíblia diz que a irmã dele, Miriam, estava vigiando o garoto, a mãe também. Ele não estava abandonado. Eu sei que ele não estava, mas vamos olhar pela visão dele. Dentro de um cesto, chorando sozinho. Qual é o sentimento que ele tem? Abandono. Antes de nascer, morte. Quando nasce, escondido. Depois, abandono.
Como se já não bastasse, desce a filha de Faraó para se banhar no rio, acha o cesto, abre o cesto, o garoto está chorando. Eu não sei por quanto tempo ele chorou. Eu sei que a Bíblia diz que ele estava chorando, e sozinho. Para uma criança, o choro sozinho, num lugar escuro, fechado, o sentimento é abandono. E a filha de Faraó olha e diz: é um menino hebreu, já sei, esse menino vai ser meu filho. E aí eu já rodei no poder falando: o Moisés, que estava sob sentença de morte, virou príncipe. Porque a gente ama dizer isso. Para mim é lindo, mas vamos olhar pela visão dele. Você acha que ele não trocaria toda a riqueza do Egito para estar com a sua família? Porque tem coisa que dinheiro não compra. Só que ele não tem opção de escolher para onde quer ir. E aí tem mais uma coisa que a gente já rodou no mistério falando, que é: a filha de Faraó ainda paga a mãe dele para amamentar ele. Pela minha visão de fora, é a primeira mulher assalariada para cuidar do seu próprio filho. Que mistério! Só que, pensa comigo, o menino criou um vínculo por 3 anos com a mãe, mamando no seu seio, para depois fazer isso, ó. Muito cedo, sentimento de morte. Quando nasce, escondido. Depois, abandono. Depois, estar num lugar que não queria estar. Depois, romper laços. Quando eu olho para ele de fora, eu digo: esse menino tem tudo para dar errado. Porque ele está sendo submetido a um nível de dor, a um nível de frustração, a um nível de trauma tão novo. Não escolheu, não pediu, não quis. Lá vai ele para o Egito, criado no Egito, melhor roupa, melhor cultura, melhor sapato, melhor cabelo. Moisés é príncipe, a melhor comida é de Moisés, a melhor educação é de Moisés, o melhor estudo é de Moisés. Moisés tem tudo, tudo de bom, tudo de melhor. 40 anos Moisés está lá, e alguém olha e fala: queria ser o Moisés, mas não sabe o que está acontecendo dentro dele. Porque às vezes a gente almeja alguns lugares, mas a gente não tem noção qual é o nível de dor que se suporta para estar aonde está. Eu de fora talvez olharia e diria: meu sonho é estar no lugar de Moisés. Mas sem saber que a oportunidade de não poder estar com a sua família, com seus irmãos, com o seu povo, sem ter direito de escolha. Um nível de trauma emocional muito cedo. E que é uma prova disso? Depois de 40 anos, Moisés vai observar as terras dos hebreus para ver o que está acontecendo com os seus irmãos. A Bíblia diz: vai observar os seus irmãos, o seu povo. Quando ele chega lá, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Bom, como ele foi muito bem educado, eu tenho para mim que ele vai chegar e vai falar: querido irmão egípcio, pelo nível da educação que eu tenho, eu vos digo que não é assim que trata o irmãozinho. Mas ao contrário disso, a Bíblia me diz que Moisés, quando vê o egípcio maltratando um hebreu, sabe o que ele faz? Lança a mão do egípcio, mata e esconde na areia. Me parece que ele está colocando para fora alguma coisa mal resolvida de muito tempo. Porque a gente joga numa caixa fechada e pensa: vai resolver. O tempo resolve. Mas se tempo curasse, não precisava de Deus. Deus usa o tempo como uma ferramenta para nos curar, mas quem cura é Ele. Oh, meu Deus! Moisés coloca um ódio dele para fora ali. Tanto é que no dia seguinte ele vai observar e tem 2 hebreus brigando. Você acha que ele mata o hebreu? Não, ele fala: meu irmão, não faça isso com o seu irmão. Olha ele dizendo: eu sei de onde eu sou e sei que não posso estar onde queria estar, porque estou num lugar que não queria estar, mesmo sem ter direito de escolher. Depois disso, sabe o que acontece? Moisés tem que fugir para o deserto. Repita comigo: deserto. Mais uma vez, deserto. Moisés tem que fugir para o deserto. E fugir por quê? Alguém olha e diz: foi Moisés que fugiu. Eu olho e digo: Deus que o conduziu. Alguém olha e diz: Moisés saiu correndo. Eu olho e digo: Deus empurrou ele. Porque por mais que o Egito tenha ensinado tudo para Moisés, uma coisa o Egito nunca ensinou, e era exatamente o que Deus tinha chamado Moisés para ser. O Egito ensinou tudo, a melhor cultura, o melhor aprendizado, a melhor comida, a melhor educação, mas o Egito nunca ensinou Moisés a pastorear. E toda vez que Deus quiser te ensinar sobre o teu chamado, não vai ser num palácio. Deus vai te preparar um deserto.
Alguém olha, reclama do deserto, critica o deserto, fala mal do deserto, mas eu vim aqui hoje falar: o deserto é a escola que Deus usa para lapidar os seus profetas. Porque no deserto ele conhece uma mulher e o nome dela é Zípora. Se casa com ela, o pai dela é Jetro. Sabe o que Zípora é? Pastora. Sabe o que o pai dela é? Pastor. Olha Deus no deserto conectando Moisés a pessoas que vão ensiná-lo sobre o seu destino. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para você para este ano. Nesse deserto que você está vivendo, Deus vai te conectar a pessoas que vão te encaminhar a um novo tempo. Eu aprendi algo hoje e eu quero te dizer: quando Deus quer te ativar ou te conectar a lugares, Ele te apresenta pessoas, Ele te liga a pessoas. Quando Deus quer te desligar de lugares, Deus te desliga de pessoas. Então deixa eu te falar, Deus vai te ligar das pessoas que te levam aos lugares errados e vai te conectar às pessoas que te levam ao lugar certo. Deus está colocando no teu caminho alianças verdadeiras que vão te encaminhar ao teu propósito. Deus vai limpar a tua estrada. Deus vai limpar a tua estrada de tudo que te atrapalhava e vai te trazer gente dele para caminhar do teu lado. Oh, mistério! Pelo amor de Deus, olhe para essa pessoa e fale para ela: é o ano de novas alianças. É um ano de alianças do céu, de pessoas de Deus no teu caminho, de Deus te apresentar amigos leais, amigos verdadeiros, que valorizam o que Deus tem na tua vida. Oh, meu Deus! Sabe pastorear, Moisés? Não, tem problema não, eu sei, te ensino. Tem ovelhas, Moisés? Tenho não. Tem problema não, meu pai tem. Aleluia! Deus usa o deserto para trazer para perto gente que sabe o que a gente não sabe, que aprendeu o que a gente não aprendeu. Você não tem noção, mas já tem alguma mesa agora falando o teu nome. Já tem alguém dizendo: quero conhecer ele, quero conhecer ela. E você não tem noção. Você, quando chegar lá, vai dizer: eu nunca imaginei que eu estaria aqui. Pois é, Moisés, caminha nesse deserto, porque já tem um lugar que Deus preparou para você estar. Só que lá está ele fazendo o quê? Cuidando das ovelhas do seu sogro. Ah, Deus, aí é muita humilhação. Já não basta ter que ser pastor, porque não era uma profissão muito bem vista, muito bem remunerada. Já é difícil, deixa de ser príncipe, melhor roupa, melhor sapato, tudo de bom. E agora está no deserto, cuidando de ovelhas, ainda de ovelhas que não são suas. Tem hora que Deus leva a gente a uns níveis que a gente olha e fala: Senhor, o que o Senhor está querendo de mim? Porque pensa comigo, se Deus quisesse, Deus podia ou não podia dar para Moisés ovelhas dele? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Claro que podia, por que não faz? Porque Deus é pedagógico. Deus não dá para Moisés ovelhas dele porque quer mesmo que Moisés cuide de ovelhas que não são dele, porque mais à frente ele vai cuidar de um povo que também não é dele. Oh, aleluia! Não podia ser num lugar mais fresco, melhor, de cuidar dessas ovelhinhas? Podia, mas o problema é que o destino dele também será neste deserto. Então cada dia que o Moisés vence aqui é uma linha do mapa do seu futuro que ele escreve com a caneta de Deus. O que você vence hoje em pequenas proporções está diretamente ligado ao teu destino. Eu estou falando com pessoas que estão me ouvindo e estão dizendo: Gabriela, eu estou contando moedas. E Deus está dizendo: conta mesmo e aprende a administrar, porque quando eu colocar o que eu prometi na tua mão, você já vai ter aprendido. Eu estou lidando com gente que está dizendo assim: ó, Gabriela, minha família está de cabeça para baixo. Aprende a lidar nesse deserto, porque amanhã você vai estar à frente ensinando a outras famílias. O que você vence hoje, Deus te dá autoridade sobre isso. Oh, aleluia! Deus está te legitimando. Eu vou repetir isso porque eu sinto graça de Deus. Deus está te legitimando. Você está tão ferido, tão machucado, sangrando tanto, e Deus está dizendo: sobrevive, porque dentro de pouco tempo eu vou te usar para curar aonde você mais foi ferido. Eita! Aleluia!
pastor Eliezer, que depois de 40 anos, lá está ele decide que vai até o Horebe, o monte de Deus, para dar uma pastagem melhor para as ovelhas, porque, segundo a história, lá tinha uma pastagem muito boa. E lá está indo ele, até atrás do Horebe. E nesse cenário, enquanto ele está indo, tem uma sarça. A sarça é um arbusto seco, sabe? Estava pegando fogo, mas era comum no deserto acontecer por causa da condição climática, muito quente. Então, as árvores secas, os arbustos secos, entravam em combustão, queimavam, consumia, acabou, era normal. Moisés está indo e está percebendo que tem uma sarça pegando fogo, mas é normal. Sarça está pegando fogo, eu não vou falar nada, é normal. Ele está indo e a sarça pega fogo e não queima. Mas o normal são as sarças pegarem fogo e queimarem. E ele está indo e a sarça pega fogo e não queima, pega fogo e não queima, pega fogo e não queima. E ele está olhando e está... Ué, a sarça pega fogo e não queima. Que sarça é essa? Porque o comum é pegar fogo e queimar. E por que é que essa pega fogo, mas não queima? A Bíblia explica. Deus estava no meio da sarça. Deus no meio faz com que gente fraca suporte a guerras invencíveis. Deus no meio faz com que gente que não é vença aquilo que é. Deus no meio é o segredo da resistência. Olhe nos olhos de alguém e diga: Deus no meio é o segredo da resistência. Agora seja profeta para essa pessoa aí na tua casa, aqui na igreja, onde você estiver. Olhe nos olhos dela e fale para ela: não existe possibilidade de dar errado, porque Deus está no meio. Aponte o dedo para ela e fala: não tem possibilidade de fracasso, não tem possibilidade de falência, não tem possibilidade de desestruturar. Deus está no meio. Deus está no meio do teu ministério, no meio da tua família, no meio da tua vida, no seio da tua história. Deus está dizendo: eu estou no meio. A raiva do diabo de você é essa. Eita! Eu estou sentindo Jesus aqui. É barachúria. Porque ele já armou tudo que ele podia para te destruir. É biacando e a sébia. Ele sabe teu ponto fraco, ele sabe aonde ele consegue te derrubar. Ele já planejou tudo. Quanto mais pedrada, olha você. Quanto mais guerra, olha você. Quanto mais ataque você, quanto mais afronta você, ele olha e diz: que é isso? Que é que ele tem? Que é que ela tem? Talvez ele não saiba, mas eu vim dizer: é Deus no meio, que segura na tua mão e não te deixa cair. É Biacébia. Eita, eu tô sentindo ela. Ainda bem que ele está no meio. Meu Deus. O diabo apostou que você não passaria de 2020. Pastor, ele apostou que essa igreja fecharia em 2020. Vai acabar. Ele apostou que a igreja ia acabar em 2020. Vencemos 2020. Chegamos em 2021. Você já venceu janeiro, já venceu fevereiro, já venceu março, está iniciando abril, e eu vim profetizar: você vai continuar de pé, porque Deus vai continuar no meio. Deus vai continuar no meio. Deus no meio. Deus estava aqui, pastor, na sarça. E Moisés estava indo, a direção dele é essa. Só que Deus estava presente, mas estava quieto. Porque Deus presente não significa que ele vai se manifestar. Só que aí Moisés está indo e percebe que tem uma coisa diferente. E ele decide que vai dar atenção ao que está acontecendo. E o texto diz que quando ele se vira, Deus grita: Moisés, Moisés. E o Espírito Santo falou comigo: Gabriela, as minhas manifestações não são para qualquer um. Se Moisés seguisse a rota, Deus estava presente, mas estava quieto. Deus só abre a boca para falar com ele quando ele se vira.
Porque manifestações de Deus são reservadas a pessoas que têm coragem de abrir mão das suas próprias rotas para se submeter às rotas de Deus. Eu não sei quais são as rotas que você vai ter que abandonar, mas eu vim como voz profética dizer: tem muita manifestação de Deus te esperando, profeta. Chega de atrasar o que Deus tem na tua vida. Hoje você vai largar toda a rota que atrasa o que Deus tem para você. Eita! Deus grita: Moisés. E ele se aproxima, mas Deus diz: tira a sandália dos seus pés, porque aqui é terra santa. Então ele tira as sandálias. Quando chega, Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o Deus do teu povo. Moisés, você não está lá, já tem 40 anos que você está aqui, mas eles estão clamando por mim, e eu ouvi a aflição deles e resolvi descer. Eita! Não resolvi enviar meu anjo, resolvi descer. Eu sinto ele aqui nessa noite, e eu vou aproveitar que o céu está propício para profetizar. Não foi anjo que ele mandou, não. Ele disse: hoje na Advec eu resolvi descer. Eu desci e vou tocar, vou curar, vou quebrar cadeias. Hoje eu desci. E o que o Senhor quer? Moisés, eu vou libertar o meu povo. Que lindo. Eu vou tirar eles daquele cativeiro. Que lindo, Senhor. Moisés está muito assustado, mas ele olha e diz: e a pessoa que eu vou usar para isso é você. Quê? A pessoa que eu vou usar para isso é você. Moisés nunca imaginou que Deus pudesse contar com ele para uma obra tão grande. Olhe nos olhos de alguém e diga para ele: você não tem noção do nível da obra que Deus tem para a tua vida. Fala para ele: você está sentado no meio do povo hoje, porque Deus vai te destacar do meio do povo. Fala para ele: você não tem noção. Eu sinto autoridade profética, e essa palavra tem endereço, e quem está sentindo o que é para ele. Deus está dizendo: você não tem noção dos lugares onde eu vou te levar, do que eu vou fazer na tua vida, de como eu vou virar essa página da tua história. Só que Deus olha para ele e diz: Moisés, eu quero que você volte lá. Só que Moisés, quando saiu de lá, pastor, saiu de lá com o hebreu falando: quem é você? Quem te colocou como juiz entre nós? Então a última palavra que ele ouve do povo que Deus está chamando ele para libertar é: você não é ninguém aqui. Ele sai de lá envergonhado, e agora Deus está dizendo: você vai voltar para lá, para o povo que falou que você não era ninguém. Você vai voltar para o povo que desacreditou de você. Só que agora tu não volta sozinho. Agora quem desceu aqui em Midian volta contigo. Deixa eu liberar uma palavra sobre tua vida. Se prepare para voltar em lugares onde você foi humilhado. Só que dessa vez você volta com um sorriso novo, com um olhar novo, com uma perspectiva nova. E Deus está dizendo: pode voltar, porque eu já te curei, já te restaurei, e agora eu vou começar o que eu falei que faria na tua vida. Eita! Vai voltar lá. Mas o que o Senhor quer de mim? Deus fala para ele: eu quero que você fale. Fale o quê? Fale aos hebreus, fale a Faraó, fale os filhos. Fala, eu quero que você fale. Fala que eu sou te enviou, fala que eu te mandei, fala que você me viu. Conta, fala. Então, essa área, a fala, não é uma, como é que eu vou dizer, não é, eu não sei falar. Se eu tivesse lá me intrometendo mais uma vez na história, sairia do Faraó, iria e falaria: Deus, quer um conselho? Eu sei que o Senhor não precisa, mas é pro teu bem.
com a minha visão limitada. Pede para Moisés tocar, porque a mão dele funciona bem. Não, eu quero que ele fale. Pede para Moisés andar, porque Moisés anda bem. Não, eu quero que ele fale. Pede para Moisés enxergar, porque Moisés enxerga bem. Não, eu quero que ele fale. Mas então essa é a única área dele que não funciona. Eita! Depois de 80 anos, sem ser eloquente, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu não sei se foi alguma má formação no ventre e ele ficou com dificuldade na fala. Eu não sei se, viu tanto trauma que eu te falei que ele teve? Tanto de dor. Eu não sei se por conta de tantos traumas, tantas dores, alguma coisa travou a eloquência, o nível de comunicação dele. Eu sei que Moisés está dizendo e denunciando para nós que ele tem uma dificuldade nessa área, e Deus está dizendo que quer usar essa área. Mas essa área é a área que não funciona. E como é que o Senhor quer usar a área que não funciona? E tem mais, não é que não funciona de agora, não. Nunca funcionou direito, porque só eu sei o quanto de dor que eu vivi, o quanto de trauma que eu vivi. Essa área, Deus, não dá. Aí Deus olha e fala: eu quero usar exatamente a área que não funciona. O ser humano tem uma capacidade adaptativa, sabe? A gente lida bem com aquilo que falha. De início a gente sente um choque, depois a gente se traumatiza e depois a gente aprende outras maneiras de viver. Essa é a nossa capacidade adaptativa. A gente se adapta até o que é ruim. Então, depois de 80 anos, não sendo tão eloquente, não falando tão bem, a vida dele já está resolvida dentro dos conformes. Você acha que para Moisés isso era um problema? Não, já aprendeu a desenvolver outras áreas. Deixa essa área aqui, já morreu, não funciona, não dá certo, esquece. Mas Deus olha e fala: sabe aquela área lá sua que não funciona? A área que você não é bom? Sei, então hoje eu desci aqui para te falar que eu vou usar exatamente essa área. Eu não sei para quem eu vim profetizar, mas eu vim dizer a pessoas que Deus vai visitar solos áridos, não de agora, mas de muito tempo. Terras da sua vida que não florescem. Você já aprendeu a lidar com a frustração, já aprendeu a lidar com o sofrimento, já entendeu, daqui não sai nada, vou esperar de outras áreas. A família não dá certo, o ministério não dá certo, o casamento não dá certo, já entendi, essa área não funciona. E Deus veio dizer: a área que nunca deu certo, hoje eu te trouxe aqui para dizer que é exatamente nela que eu vou levantar você para libertar muita gente. Eu estou sentindo Deus aqui. Me parece que nós estamos no divã do céu. E o psicólogo Jesus desceu aqui para dizer a alguém: apresenta tuas demandas para mim, porque eu vou tocar nelas hoje. É como se Deus tivesse, pastor, dizendo para ele: Moisés, eu vou tocar. Ele fala: eu não sei falar, eu sou pesado de boca, a minha língua é pesada, eu não consigo. Aí Deus olha para ele e fala: Moisés, quem fez a boca do homem? Pastor, o senhor vai me entender. Vamos supor que o senhor comprou um carro hoje, importado, muito caro, recebe, aleluia. Eu geralmente falo que eu que comprei, mas hoje eu falei que foi o senhor. O senhor comprou um carro muito bom, ele é o melhor carro que tem. E aqui na Penha mora o melhor mecânico do Brasil. O carro deu um problema numa peça específica e o senhor trouxe no melhor mecânico. Ele é o melhor mecânico, isso não muda que ele é o melhor. Mas ele vai olhar para o senhor e vai dizer: pastor, eu te respeito, o senhor é uma bênção, parabéns pelo carro, mas por mais que eu seja muito bom nisso aqui, o defeito da peça que deu, o senhor vai ter que levar numa autorizada do fabricante. Porque ninguém conhece melhor o produto do que quem o fabricou. Quando Deus olha para Moisés e pergunta: quem fez a boca do homem? Ele está dizendo: qual é a peça da tua vida que não funciona? Você está diante do teu fabricante hoje. Vem aqui que eu vou trocar ela. Eu não sei se vocês estão sentindo o que eu estou sentindo, mas vai descer coração novo, emoções novas. Deus vai curar a pessoa. Você está na autorizada do céu. Como se Deus tivesse aberto uma porta e falado: passa, Moisés, eu vou te curar. Só que Moisés olha e diz: Senhor, eu não posso, porque já tem 80 anos que não dá certo.
Então ele acha, depois de 80 anos eu não vou me frustrar de novo. Talvez já tentou algumas vezes e não funcionou. Então por medo da frustração ele diz, eu não posso. Sabe o que Moisés está fazendo com a porta que Deus abriu? Olha para cá. Deus abriu uma porta de milagres. Quando Moisés diz, eu não posso, ele pega a porta e faz isso, ó. Porque todas as vezes que eu coloco as minhas impossibilidades acima do poder de Deus, eu fecho portas de milagres que Deus abriu para mim. Eu vou repetir isso e você guarda. Todas as vezes que você olhar para as tuas impossibilidades e duvidar de que Deus é capaz de te tirar desse cenário, você vai fechar portas de milagres. Porque Deus não se baseia pela tua realidade, Ele simplesmente é. Ele pega a realidade desfavorável e faz o impossível. E eu vim aqui profetizar para dizer, não importa qual é o caos que você está, Deus vai enfiar a mão hoje e vai te tirar desse poço. Oh, mistério! Ele fecha a porta e Deus fica com muita raiva. A Bíblia diz que Deus se ira com ele e diz para ele, Moisés, faz o seguinte, Arão, o levita que está lá no Egito, Arão o levita, sabe o nome, sabe a tribo, sabe o que faz. Arão o levita é teu irmão, não é? Sabe até o grau de parentesco. É. Aí Deus olha e fala, eu sei que ele fala bem. Sabe o nome, sabe a tribo, sabe o que faz, sabe o grau de parentesco e sabe as qualidades. Eu sei que ele fala bem. Se Deus conhece quem fala bem, por que está batendo na porta de quem fala mal? Eu vim dizer para você que ele conhece muito melhores do que você. Tem gente com mais habilidade, tem gente que sabe mais, tem gente que é melhor, tem gente que faz, mas nunca teve a ver com habilidade. É graça, é eleição, é favor imerecido. Ele olhou no teu rosto, se apaixonou por você e falou, vem cá, você não tem nada de bom, mas eu vou te usar assim mesmo e vou derramar meu espírito sobre a tua cabeça. Agradeça por isso. Olhe nos olhos dessa pessoa e fala para ela, eu não tenho culpa. Não, profetiza e diz, eu não tenho culpa. Fala, eu não tenho nada que justifique o que ele quer fazer, mas ele me quis. Se estivesse num leilão, sabe, talvez eu nunca te escolheria, mas a minha opinião não influencia a decisão de Deus. Ah, meu Deus, talvez tua família diria, esse aí não vai chegar a lugar nenhum, mas a opinião de ninguém influencia na decisão de Deus, e por causa disso ele pegou na tua mão e falou, vamos, eu vou te levar a um novo tempo. Só que aí Deus olha e diz, Moisés, Arão está vindo, ele fala bem, e tem uma coisa, você vai falar com ele e ele vai falar ao povo, tá? E aí Arão falará ao povo, a Bíblia diz, e Arão falará ao povo em teu lugar. Não, peraí, e Arão falará ao povo em teu lugar. Então significa que o lugar de fala não era de Arão, era de Moisés? Quem diz é o próprio Deus, Arão falará ao povo em teu lugar. Então o lugar de fala não era de Arão, era de Moisés. Só que nós temos permitido que pessoas floresçam no nosso lugar. Por isso que o tema dessa mensagem é ninguém no meu lugar. O mar abriu, Moisés foi top, ninguém foi igual a ele, mas ele passou o ministério inteiro assim, ó, Arão, fala isso. Assim diz o Senhor. Agora Arão, fala isso. Assim diz, Arão, agora você vai falar. Quando na verdade o que Deus queria era que ele fosse e dissesse, assim diz o Senhor. Nós temos permitido que pessoas floresçam no nosso lugar, por causa de crenças limitantes que disseram, você não pode, você não tem e você não é. Sabe uma crença limitante que rege muito a gente? Ninguém da tua família foi, você também não vai. Ninguém da tua família casou e foi feliz, você também não vai casar e ser feliz. Ninguém da tua família fez uma faculdade, você não vai fazer. Eu vim hoje como uma voz profética dizer para você, se prepare para ser o primeiro dentro da tua casa. Se prepare para inaugurar história no meio da tua família. Se prepare para ser o primeiro da tua cidade, o primeiro do teu bairro, o primeiro do teu estado, o primeiro do teu país, quiçá o primeiro do mundo. Deus ama inaugurar projetos com pessoas que acreditam que Ele é Deus. Eita! Aleluia! Hoje Deus veio aqui na Advec abrir uma gaiola, pastor.
abriu essa gaiola e falou para você: sai e voa. Porque as prisões que te prendiam até hoje, elas estão caindo agora. Pelo amor de Deus, debaixo dessa autoridade profética, aponta o dedo para essa pessoa e fala para ela: o que te prendia até hoje está caindo agora. Toda crença limitante, todo trauma familiar, toda marca, toda dor, Deus está dizendo: voa, vai além dos teus limites, chega onde ninguém chegou, eu te autorizo, vai mais longe, vai. Olhando para a história de onde eu vim, eu não moro em Xerém, pastor, preciso te dizer isso. Xerém já é longe. Pastor Samuel perguntou de onde eu vim para calcular se eu estava muito longe ou mais ou menos longe. Eu entendi. Xerém é longe, mas eu não moro em Xerém, eu moro no final de Xerém. Depois da minha casa tem uma cachoeira e uma mata. Eu acho que depois é a China. Olhando para o histórico da minha família, quem já chegou em algum lugar, já pregou, já foi? Ninguém. Então o diabo falava para mim: você não vai, tua geografia não permite, teu histórico familiar não permite, tua condição financeira não permite, o que você tem não permite, o que você pode não permite, teu grau de escolaridade não permite, teus limites não permitem. Mas aí o homem que desceu em Midian desceu em Xerém, barato, foi lá dentro da minha casa e falou: você quer? Eu falei: quero. Ele falou: então pega na minha mão, vem, porque eu vou te levar. Ah, meu Deus, eu tô sentindo ele aqui. Ele vai pegar na tua mão, ele vai pegar na tua mão e ele vai. Eu tô sentindo Jesus aqui. Se você é batizado com o Espírito Santo, abra a tua boca, porque você vai além. Além. Pode fazer um apelo. Além. Estou sentindo tanta graça de Jesus aqui. Está descendo uma unção hoje de ousadia, de romper de limites, de coragem. Se você quer, pega, porque você vai viver um novo tempo. Eu não sei se no nosso meio. Vem, meu filho, deixa Deus te usar. Rebaracando, rebachura. Eriquebacando e a sébia. Você que é profeta e que é vaso, fica ligado agora. Porque o anjo do Senhor está nos visitando nessa noite. Eu não sei se no nosso meio tem alguém que ainda não é evangélico. Dobra o teu clamor aí agora. Você está aqui, você ouviu a voz de Deus. Talvez você não é evangélico, ou talvez você está distante. Gabriela, eu já até aceitei Jesus uma vez, mas posso ser sincero, eu sou essa pessoa que você falou. Eu estou limitando as promessas de Deus, eu estou atrasando o que Deus tem, e eu não quero mais atrasar. É você. Deus te sentou nessa cadeira para te falar: vou te levar além. Tu vai ser o primeiro na tua família. Você só precisa hoje dar um passo. Você está aqui, você ouviu a voz de Deus, teu coração está acelerado, parece que eu falei tua vida, você já sofreu tanto, tem tantos traumas, é você, tua história, é você. E você está dizendo: eu não me permito voltar para casa como eu vim, nunca mais. Sabe que é você, ouviu a voz de Deus, sabe que Ele está te chamando, teu coração está acelerado. Então sai do teu lugar e vem aqui à frente, porque eu quero orar por você agora. Sai do teu lugar e vem agora, eu estou te esperando. Pode vir, eu sei que você está aqui. Vem rápido, isso, vem rápido. Desce a galeria, isso, vem correndo, vem correndo. E eu sei que tem muita gente aqui. Jesus está mandando eu chamar, vem logo. Não atrasa mais não, chega. Rompe essa cadeia, vem logo. Sai do teu lugar, moça. Sai, jovem. Desce a galeria, desce. Desce correndo, desce correndo. Jesus está te chamando agora. Ah, o Deus que quebra cadeias está aqui. Oh, mistério. Oh, mistério. Pode vir. Isso, vem. Meu Deus.
daqui, desce dessa galeria. Teu coração está quase saindo pela boca aí. Chega de atrasar as promessas de Deus. Chega de atrasar o ministério que Deus tem na tua vida. Você é profeta. Desce essa escada e vem correndo. Isso. Isso. Oh, aleluia. Pode vir, rompe o corredor e vem. Pede-lhes isso. Vem. Jesus está chamando, vem correndo. Ah, se a igreja tivesse ligada para entender quantas cadeias estão caindo por terra aqui hoje. Ah, se tivesse gente ligada para entender como Jesus está quebrando. Vem, isso. Oh, meu Deus. Chega mais pra cá, ó, pra conseguir comportar as pessoas. Deixa eu fazer então, porque Deus está mandando. Isso, vem, pode vir. Vem, isso. Jesus está salvando aqui hoje. É muito mais de 50. Labaracanda Ravachúria. O libertador está aqui hoje. É bacana Ravassa. Cadabacanda Ravacoma Narachúria. É que a Bachuricanda Ravassa. Só um instante. Pelo poder da palavra de Deus, onde houver uma cadeia agora, prendendo as pernas e os braços desse homem e dessa mulher, solta ele agora. Esse peso que está te segurando aí, e você está dizendo, não consigo. Pelo poder da palavra de Deus, seja livre agora. Vem logo, mulher, Jesus está te chamando. Vem logo, homem, Jesus está te chamando. Você que está aí na internet, na sua casa, coloque aí nos comentários: eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar a Jesus, eu quero me entregar a Jesus. Vem rápido, toda a cadeia está caindo agora. Isso, pode vir, isso, vem mesmo. Chega, o diabo não vai mais te aprisionar, o diabo não vai mais te fazer escravo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as sobras do diabo. Pode vir, rompe o corredor e vem chegando para cá, pastor. Pode passando aí. Isso, vem que ainda dá tempo. Vem. O Deus que quebra cadeias está aqui. Ah, eu estou sentindo o fogo de Deus queimando sobre este altar. E deixa eu profetizar: este fogo vai te tocar aí na galeria, aqui na nave da igreja, aí na tua casa. Vem. Meu Deus, olha quanto tempo eu já chamei o pastor e Deus está dizendo: eu estou salvando. Isso, vem mesmo. Ah, mistério. Estende a mão assim, ó. Essa unção que desceu aqui hoje, pastor Odilto, vai visitar casa de pessoas. Deus vai salvar teu filho, teu marido, teu casamento. Não vai ficar nada pela metade na tua vida. E se você crê, aplaude dando glória a Jesus, rendendo graças a Jesus. Ninguém no meu lugar, ninguém no teu lugar, ninguém no teu lugar, ninguém. Você vai florescer aonde Deus te plantou. Aleluia. Pega suas mãos, glorifique o nome dele, exalte a ele, engrandeça o nome dele. Abra a tua boca, aproveite.